Boa noite! Que alegria, mais uma live de oração começando. Tô 10 minutinhos atrasada, mas a gente tá em viagem, então tô tendo que, assim, organizar aqui para conseguir entrar ao vivo com vocês. Uma alegria estar aqui, uma bênção a gente se reunir todas essas terças-feiras para aprender sobre a palavra do Senhor, para trazer, né, esse refrigério para nossa alma. Afinal de contas, a nossa alma é composta pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Conexão com o nosso espírito, a nossa parte divina, né? A nossa divindade conectada ao Senhor através da palavra dele. Um alimento semanal para que a gente tenha mais força, para a gente superar os desafios, né? E é uma alegria, é muita bênção, um prazer muito grande estar aqui toda terça-feira. Como eu disse, eu tô em viagem, né? Tô em viagem de férias, mas o meu compromisso principal é com Deus e eu não posso negligenciar esse compromisso. Então, enquanto Ele estiver me querendo no exército dele para falar sobre Ele, eu vou fazer isso com muita alegria e muita gratidão, muita honra. Obrigada a todo mundo que tá aqui, mesmo ao vivo ou gravado, né? Fico muito feliz que vocês tenham, né, estejam acompanhando de alguma forma, se alimentando, encontrando nesse espaço aqui o alimento para nossa edificação na palavra do Senhor, nos ensinamentos que Ele tem pra gente. Amém? Então agora, mesmo um pouquinho atrasada, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração inicial para a gente dar início para esse encontro de hoje que vai falar sobre sabedoria. Um item tão especial, tão fundamental, um assunto assim inesgotável na palavra do Senhor. Cada vez que a gente aprende, se conecta, é um novo insight, uma nova perspectiva a respeito da sabedoria. E por isso a palavra do Senhor é tão inesgotável. Cada vez que a gente chega nela, cada vez que a gente vai beber na fonte, mais água jorra, trazendo mais alimento, mais refrigério para nossa alma, para o nosso entendimento, acalmando nosso espírito, nossos pensamentos, nosso coração. Amém? Então vamos agora fechar os nossos olhos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, para buscar no Senhor o alimento para nossa alma, para buscar no Senhor. Nós sabemos que a Sua palavra é fonte inesgotável, Pai. E é dessa fonte que nós queremos beber, que nós queremos nutrir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Nos fale nessa noite por meio dessa live, Pai. Me use como instrumento do Senhor, que o Espírito Santo possa tocar o coração de cada um de nós, abrindo e tirando as nossas escamas dos nossos olhos, do nosso coração, abrindo o nosso entendimento, trazendo sabedoria, trazendo luz, Pai. Que o Senhor seja um canal para a gente de resposta nessa noite, Pai. Que essa live seja um canal de resposta do Senhor para as nossas dúvidas, para as nossas procuras, para a nossa sede, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor conhece aquilo que está dentro do nosso coração, Pai. Por isso nós confiamos que tudo aquilo que é invocado no nome do Senhor vem para trazer resposta para as dúvidas, para as incertezas, para os anseios, para os agradecimentos do nosso coração, da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada um de nós. E toque, Pai, em cada um de nós a sua maneira que nós sabemos que é boa e agradável e perfeita para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje no sul do país, né? Eu sou de Itajubá, moro em Sete Lagoas, mas hoje a gente está no sul do país. Ontem foi meu aniversário, olha que delícia, e viemos comemorar junto com as crianças. Uma viagem em família para a gente comemorar e aproveitar os nossos dias. E hoje, se você estava me acompanhando aí de manhã, a gente foi numa praia aqui, eu levei minha Bíblia para fazer um estudo e me veio um versículo, eu abri a minha Bíblia, né, estava orando e abri aleatório e o vento passou para outra página de uma forma muito linda, falando a respeito da importância da gente valorizar os dias da nossa vida, né? E o versículo ele estava grifado, não fui eu que grifei na hora, já estava grifado na minha Bíblia. Estou tentando achar, mas eu não deixei marcado aqui. Mas depois eu marco, senão você volta no meu
no meu stories aí e vai dar pra ver. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Ai, deixa eu ver, só um minuto. Ah, achei. Olha só, não é à toa, hein? Achar no meio de uma Bíblia folheando não é à toa. Olha só que lindo que tá lá em Salmos, no Salmo 90, no versículo 12. Um versículo só, mas que chamou muita atenção e tem tudo a ver com o assunto dessa noite. Olha que coisa mais linda que o Senhor traz pra gente. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E adivinha qual é a palavra do estudo de hoje, dessa noite? Sabedoria. Olha como Deus é maravilhoso e como a gente precisa aguçar a nossa percepção. A gente precisa ajustar a nossa percepção para a gente ir entendendo que Deus vai falando com a gente em todas as situações. A gente vai falar sobre um estudo que fala sobre sabedoria. E lá na praia, eu abro minha Bíblia de forma aleatória, abriu numa página anterior e de repente o vento fez literalmente assim, tchuf, mudou a página. Falei, tá bom, Senhor, eu tô entendendo que não é essa página que é para eu ler, que é para eu ler a outra. E estava marcado exatamente esse versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A vida não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para a pessoa que você acha que é mais bem-sucedida, para a pessoa que você acha que é mais plena, mais zen, mais tudo. Não é fácil. A gente tem, próprio Jesus falando, no mundo vocês terão aflições, mas fiquem sabendo que eu venci o mundo e que se eu venci o mundo, há esperança para vocês, daqueles que creem em mim. A gente tem isso como um princípio, como um norte, como um acalento para o nosso coração, né? A gente vai ter muitas aflições durante a vida. E a vida vai nos pedindo a cada novo dia, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, ela vai pedindo para a gente decisões, posicionamentos, para que a gente, a cada novo dia, a gente tenha a posição, a decisão, a escolha de fazer de uma forma diferente o nosso caminho, de seguir o caminho das opções, entre as opções que estão disponíveis para nós. A questão é que nem sempre a gente tem noção de como a vida passa rápido, de como as pequenas decisões podem causar grandes consequências na nossa vida, e de como a gente precisa de sabedoria, e não é uma sabedoria nossa, é uma sabedoria divina, para que a nossa caminhada seja não só mais fácil, mais agradável, com menos sofrimento, menos tribulações, mas uma caminhada que esteja alinhada com os planos de Deus para nós. Tem uma música muito bonita que fala assim, que diminua eu para que tu cresças em mim, mais e mais, ó Senhor. Essa música me toca muito o coração porque quando a gente fala em sabedoria, quando a gente fala em escolhas, o mais difícil da gente se submeter a alguém, da gente colocar em posição de submissão, eu aqui pequenininha e Deus maior, grandioso em mim, é porque nós precisamos diminuir e muitas vezes as nossas escolhas, as nossas vontades, os nossos caprichos diante de um Deus superior e supremo. Quando a gente fala assim, eu sou, subordinada a Deus, Deus é o meu rei, essa posição de subordinação, ela implica uma posição também de diminuição. E a gente nos diminuir, não só diante de Deus, mas diante de outras pessoas, nem sempre é fácil para nós, para o nosso ego. E aí entra muito conflito, entra muito embate entre casais, embate entre família, embate entre chefes, entre líderes e até embate muitas vezes com Deus, que a gente quer tomar a rédea da situação e muitas vezes a gente até se volta contra Deus. Espera aí. A gente precisa entender que existe um caminho de submissão a Deus, que não é um caminho que, por mais que você se diminua, não é um caminho que você perde, muito pelo contrário. Aí entram aqueles paradoxos gostosos da vida, que você fala assim, para eu crescer, eu preciso me diminuir. Para eu andar mais rápido, às vezes eu preciso ir mais lento. Para eu poder ir mais, com mais sabedoria, às vezes eu preciso me colocar na posição de mais burro. Abrir o caminho, porque quando eu me coloco naquela posição de que eu sei tudo, é justamente nessa posição que eu perco a humildade e eu perco a chance de aprender coisas novas. Então, se você já leu esse texto que eu vou ler agora,
eu quero te pedir para se colocar nessa posição agora de mais burro da sala. Uma vez, tem 2 anos, porque ainda não tinha começado a pandemia, eu fui numa palestra em Belo Horizonte, e aí um cara muito, sabe, desses caras super bem sucedidos e tal, ele falou assim, olha, eu era o bambambam, eu me achava o bambambam porque eu tinha a melhor empresa, o meu produto era o produto. Não vou nem falar quem que é aqui não. Mas enfim, ele tinha o produto, a empresa dele era super bem sucedida, um produto reconhecido mundialmente e tudo mais. E ele falou, eu tava me achando cara. E aí foi o meu problema. Quando eu comecei a me achar o cara, eu comecei a me fechar a minha percepção para todas as portas que se abriam diante de mim, porque eu simplesmente me achava o cara, então eu nem enxergava mais as portas que estavam diante de mim. Então ele falou assim, o meu maior aprendizado foi quando eu percebi que era fundamental eu me colocar como o mais burro da sala. Porque quando eu me coloco como o mais inteligente, eu me fecho, eu me coloco numa posição de pedestal. E é aí que entra o perigo. Da gente da gente pensar que a gente é melhor do que o outro, da gente pensar que a gente sabe mais do que o outro. Então eu aprendi isso, peguei pra mim, eu adoro ser o mais burro da sala. E eu adoro me colocar diante do Senhor, falando assim, por mais que venha uma passagem que eu já tenha lido, eu quero sempre que o Senhor me traga uma nova coisa, uma nova perspectiva que eu não sei, porque eu vou ser sempre o mais burro da sala diante do Senhor. Não tem como eu me colocar numa posição, né? Se eu acho que eu sou sábia, aí eu estou cometendo o maior erro da perspectiva, né, cristã. Então, o texto de hoje a gente vai falar um pouquinho de sabedoria. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você está com ela aí, senão eu vou ler e aí dá para você acompanhar. Sua Bíblia no livro de Tiago, que é um dos meus favoritos, que é tido como um dos livros da sabedoria do Novo Testamento. O livro de Tiago está mais para o finalzinho da Bíblia. Vai lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 3, versículo 13. E aí a gente vai ler 2 textos que falam sobre sabedoria, que vieram para mim de uma forma assim, que tocou muito meu coração. No capítulo 3, versículo 13 do livro de Tiago, fala assim, os 2 tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ou seja, humildade, ela vem da sabedoria, né? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Ou seja, Deus está falando com a gente aqui. Se você tem alguma coisa que não agrada o Senhor, seja inveja, rancor, amargura, ambição egoísta, não se gloriem disso. Mas Deus não está falando para a gente negar isso. Deus está falando para não neguem a verdade. Muitas vezes a gente nega a verdade por negar a verdade, e é justamente aí que a gente perde a oportunidade de ressignificar, de moldar. Eu falo muito em arrependimento. Arrependimento em algumas partes de tradução é tido como metanoia, né, o original. Metanoia é mudança de mentalidade, meta de transformação, noia de pensamento, mentalidade. Então, mudança de mentalidade. Eu só consigo mudar a minha mentalidade quando eu tenho clareza sobre essa minha mentalidade. Eu não consigo mudar um comportamento se eu não sei que comportamento é aquele. Eu não consigo pedir desculpa se eu não sei qual é o tipo de comportamento proveniente que gerou aquela necessidade de desculpa. Portanto, eu só consigo, né, fazer uma mudança de mentalidade quando eu tenho clareza sobre aquilo que eu fiz, sobre aquilo que eu agi, sobre o que está no cerne da questão. Por isso é tão importante a gente investigar. Então Deus está falando assim, não neguem a verdade, não neguem os acontecimentos da sua vida, não tampe o sol com a peneira. Se existe isso, ok. Não é legal? Não é. Se existe, né, intenções egoístas dentro do nosso coração, mas negar isso não é a solução. O que eu preciso é olhar para isso com humildade, me colocar diante do Senhor e pedir para que o Senhor mude, né, aquilo que está dentro do meu coração. Então a gente está começando a falar de um texto que vai falar sobre a natureza dessa sabedoria. Então vamos lá. Então fala
que quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, né? Então, assim, as suas obras vão falar muito sobre você, por isso é aquela coisa que nem todo mundo precisa ser um evangelizador, porque a nossa própria fala, a nossa própria atitude vai mostrando para as pessoas, né, aquilo que é o traço do nosso caráter e da nossa personalidade. Então, a pessoa sabe, ela tem obras praticadas, né? A atitude dela deixa um rastro de sabedoria. Mas façam isso com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração isso que eu falei, a inveja amarga e a ambição egoísta, não se gloriem, mas não neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, então esse tipo de sabedoria que vem com egoísmo, que vem com inveja, com amargura, ele não vem dos céus, mas é terrena, e não é espiritual, mas é demoníaca. Então a gente vê muitos discursos hoje em dia falando de sabedoria, falando, né, de mindset, de mentalidade, disso, daquilo, mas peraí, será que todos esses discursos estão alinhados com a sabedoria do Senhor pra gente? Será que as intenções por trás destes discursos, elas estão abençoadas ou elas estão feitas de uma forma para vender produtos, né? Quantos discursos a gente tem aí hoje em dia que as pessoas vão entrando no discurso, vão entrando, sem nem pensar e de repente estão afundadas em ansiedade, em estresse e tudo mais. Então esse tipo de sabedoria, quando é edificada em cima da inveja e da ambição egoísta, não vem do Senhor, é uma sabedoria terrena. Então vamos começar a separar. A sabedoria terrena, ela é edificada em inveja e ambição egoísta. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então vamos lá, vou trazer um exemplo muito simples para a gente entender essa diferença da sabedoria. Eu vou trazer um recorte para esse texto, olhando na questão da intenção, tá? Para a gente ter uma perspectiva sobre essa palavra. A questão da intenção. Então, uma sabedoria que tem uma intenção egoísta, ela é uma sabedoria terrena. As pessoas, aos olhos dos homens, podem até falar, olha aquela pessoa, nossa, como ela é sábia, como ela é perspicaz, como ela é isso. Mas, no fundo, talvez tenha uma sabedoria terrena, uma sabedoria que aos olhos humanos pode parecer sabedoria, mas que para Deus, que conhece o nosso coração, que conhece aquilo que está dentro do nosso coração, não é uma sabedoria divina. A sabedoria divina, ela tem uma intenção amável, pacificadora, misericordiosa, como diz aqui na palavra. Então, às vezes, a gente busca bons frutos, né? Fruto do nosso trabalho e tal, só que a gente deixa de olhar muitas vezes, a gente olha muitas vezes para o objetivo que a gente tem, mas a gente deixa de olhar para a intenção que tem dentro do nosso coração. Só que Deus, ele conhece, né? Olha só a Cíntia falando, sabedoria é viver a experiência que o Criador nos entregou de forma verdadeira e altruísta. Mas nem sempre é fácil pra gente, porque muitas vezes nós nos enganamos, né? O nosso coração, ele é enganoso. A gente tem visões distorcidas. Então, esse caminho da sabedoria é um caminho delicado pra gente rotular. É fácil de falar, mas nem sempre é fácil de vivenciá-la no dia a dia. Por isso a gente tem sempre que se colocar numa visão de humildade para que a gente possa ir aprendendo com o Senhor, para que Ele possa nos edificando. Até essa questão da perspectiva dos dias, né? Quando aqui no Salmo falou, né, que eu conheço os meus dias porque isso é um sinal de sabedoria. Quantos de nós, né, amanhecemos sem dar valor àquele dia que a gente tem na frente? E aí há tantas forças contrárias que muitas vezes a gente não consegue ter essa perspectiva sábia diante desse novo dia, né? Então que o Senhor venha nos trazer isso e que venha visitar o nosso coração. É a mesma coisa assim, eu posso ter uma atitude
que agrade ao Senhor, como por exemplo uma doação. Vamos dizer que eu pegue e eu queira doar isso daqui para uma pessoa. Se eu estou doando, né, por uma intenção altruísta, uma intenção de bondade, uma intenção de fazer o bem, né, uma intenção por fim em si mesmo, ok, isso vai agradar a Deus, isso é um sinal de sabedoria. Mas se eu faço isso com a intenção de ganhar isso, com a intenção de ganhar reconhecimento, com a intenção de aparecer, com a intenção disso, um ato bondoso não se torna um ato sábio, de sabedoria divina, não se torna um ato abençoado. Então até as boas, né, práticas, se não são bem intencionadas, elas nos levam a um caminho de erros e tropeços. E quantas pessoas estão vivendo hoje um mundo de aparência, né? Que eu faço uma doação, mas eu mostro para as pessoas o que eu fiz, não no sentido, né, de fazer uma campanha, de um engajamento, mas no sentido de vaidade, no sentido, né, de passar a perna, ou de tirar vantagem, de tirar proveito. Então a sabedoria do Senhor nos convida a olhar, esse texto nos convida a olhar para a intenção que tem dentro do nosso coração. Qual é a intenção que você tem? Porque muitas vezes a gente faz, né? A gente tem atitudes de tropeço, mas o Senhor vê a intenção que tem por trás do nosso coração. Então, às vezes, é preferível um erro bem intencionado do que um acerto sem intenção positiva. Vocês estão entendendo? Eu estou reduzindo um pouquinho, mas é porque o Senhor ele vai visitar aquilo que está dentro do nosso coração. O Senhor sabe a sua intenção em acertar, a sua boa vontade. O que a gente precisa fazer é vigiar o nosso comportamento, vigiar a nossa fala, vigiar as nossas intenções, os nossos objetivos, para que isso vá trazendo mais clareza e mais sintonia com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem planejado para nós, né? E aí o texto continua no capítulo 4, que fala sobre a submissão de Deus. Fala assim: de onde vêm as guerras e contentas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerriam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O fruto da inveja, né? A inveja começa com uma coisa que é muito perigosa e que está muito em alta ultimamente, que é a questão da comparação. As pessoas começam com simples comparações, né? Como se eu tivesse que comparar uma pessoa com a outra, né? Me colocar numa posição ali. E aí eu começo, diante de comparações distorcidas, a dar combustível, a dar alimento para um caminho de inveja. Você pode falar assim: ah, Ana, não sinto inveja. Todos nós, em algum grau, em alguma hora, a gente sente inveja sem querer. É aquela coisa assim, sabe? Que escapa, simplesmente escapa do nosso controle. Então, olha só que texto mais lindo. Deus está falando aqui: peraí, vocês matam inveja, mas não conseguem obter o que querem. Quantos de nós estão tipo um saco sem fundo? A gente tem 3 filhos, né? O nosso filho caçula, o Gabriel, ele é muito comilão. E aí a gente brinca com ele: Jesus, mas seu saco não tem fundo. Toda hora ele fala assim: vamos fazer um lanchinho? Vamos fazer um lanchinho? Ele não tem fundo, ele parece assim... aqueles comilões, você fala, tem uma lombriga dentro da barriguinha dele, assim, né? É aquela coisa assim que nada sacia, né? Come um pouquinho e daqui a pouco tá ali. Quantos de nós estamos nesse saco sem fundo, numa vida que nada completa? Você consegue um objetivo e de repente te falta outro, aí você olha uma coisa, você quer aquilo, aí na hora que você conquista, passa um pouquinho, esvaziou. E aí Deus vem para falar pra gente: de repente, aquilo que você está buscando, esse vazio que você quer preencher dentro de você, não é encontrado fora, é encontrado na palavra, é encontrado na conexão, é encontrado nessa questão de pertencimento. Quantos de nós estamos nos sentindo carentes emocionais, numa carência que nada supre? É porque
A gente está precisando se colocar no colo do verdadeiro Pai. A gente está precisando se colocar diante da verdadeira fonte, que é a fonte do Senhor. É permitir que diminua o nosso ego, as nossas vontades, as nossas intenções, para que Deus venha derramar dentro de nós aquilo que realmente a gente precisa para estar edificado no Senhor. E aí, olha só que versículo precioso para a gente colocar na nossa cabeceira e pensar e refletir nele, a partir dele, durante a nossa semana, e é um convite que eu faço para você. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Então, a primeira coisa, será que você tem pedido ao Senhor para abençoar aqueles planos que você tanto deseja? Será que você tem pedido para o Senhor e tem permitido que o Senhor lhe dê a resposta se aquilo que você deseja está alinhado aos planos dele? Há um tempo atrás, Deus me fez um convite para ir para um lugar que eu não queria ir, para fazer uma coisa que eu não queria ir. E eu tinha um outro plano que eu queria muito, que eu desejava muito. E aí eu fui e falei, Senhor, se for da sua vontade, faça os seus planos na minha vida. Ele me colocou exatamente no lugar onde eu não queria estar, para fazer aquilo que eu não queria fazer. Mas sabe aquela coisa que eu falei daquele louvor? Que diminua eu para que tu cresças em mim mais e mais. Exatamente isso. Quando a gente se coloca na posição de submissão, a gente entende que nem tudo que a gente quer, que a gente deseja para a nossa vida, está alinhado com a vontade do Senhor naquele momento. A resposta que eu tive é: vá e faça exatamente isso que eu estou te pedindo. E quando é um pedido desse Pai amoroso, maravilhoso e tão grandioso, quem vai ousar recusar? Quem vai ousar falar assim, não faça isso para você, Senhor? Na verdade, é uma honra para nós fazermos aquilo que Ele nos pede. Bem, eu fui e fiz. E agora, recentemente, Deus me enviou pessoas ungidas por Ele para falar, sabe aquilo que você queria fazer? Que estava aqui, ó, no seu coração? Tá chegando a hora de você fazer. Então, a gente precisa pedir, sabendo que nem sempre, como uma criança, né? Quantas crianças pedem coisas aos pais e os pais falam assim, agora não chegou a hora de você ganhar um celular, não chegou a hora de você fazer uma viagem sozinho, não chegou a hora de você tirar sua carteira, não chegou a hora, na hora certa vai vir. Com a gente é a mesma coisa, nós somos filhos e a gente precisa entender isso. Talvez não esteja na hora de você receber aquilo que você tanto deseja, mas se você continua persistindo, perseverando naquele caminho que Deus tem para você, a hora das coisas acontecerem vai chegar. E talvez aquilo que você deseja é tão mínimo perto da grandiosidade dos planos que Deus tem para você, que você vai falar assim, nossa, como eu era inocente, como eu era assim, bobo de pensar que o meu sonho podia ser mais grandioso e mais especial do que aquilo que o Senhor tem para mim. Então, olha só, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então, o primeiro pedido, primeiro conselho, né, da palavra, o primeiro direcionamento é peça a Deus. E aí o Senhor fala, mas quando pedem, não recebem. Por quê? Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E aí uma coisa que eu aprendi, que eu coloquei no meu coração, que hoje todo mundo lá em casa tem uma coisa muito forte nesse aprendizado. A verdadeira intenção deve estar alinhado à grandiosidade de honrar Deus. Se aquilo que eu faço honra a Deus, eu estou no caminho certo. Talvez Deus me fale que eu preciso reajustar a rota. Mas tudo aquilo que você fizer, pense como eu posso honrar a Deus por meio disso. Tudo bem, Senhor, eu quero muito, muito, muito ganhar isso. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero que a minha família prospere, eu quero que a minha família tenha saúde emocional, eu quero isso, eu quero aquilo, pode fazer a sua lista. Mas pense que tudo aquilo que você receber precisa ser feito para honrar o nome do Senhor.
precisa ser feito para que o nome dele cresça e você esteja na posição diminuída. É uma delícia estar nesse lugar. Quando a gente entende que a gente ganha quando a gente diminui, que a gente cresce quando a gente diminui, que a gente ganha quando a gente perde, isso é maravilhoso, muda a chave na nossa cabeça. Eu preciso entender que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, que nem tudo que eu quero está na hora certa de acontecer ou é adequado para a minha vida, mas que tudo aquilo que eu recebo, tudo aquilo que eu busco, precisa ser feito de modo a honrar a Deus. Ana, como que eu honro a Deus? Sabendo que é toda a nossa ação, toda a nossa atitude, toda a nossa busca, todas as nossas escolhas, existem consequências para ela. Então as consequências precisam ser positivas na minha vida, mas nas pessoas que estão ao meu redor. Não adianta nada eu ganhar para que o ganho seja esse material, espiritual, emocional, fique parado em mim. Precisa ter uma situação de expansão. Toda bênção que vem para mim precisa ser um canal de bênçãos para outras pessoas. É quando eu honro esse mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu não posso desonrar os mandamentos do Senhor, não posso desonrar esse Deus amoroso que deixou mandamentos escritos, explícitos para nós. E também para honrar o segundo e mais importante, né? O segundo mais importante mandamento do Senhor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro, e amar uns aos outros como a si mesmo. Então não tem como eu honrar a Deus se todas as bênçãos vêm e param em mim. Nós precisamos aprender a ser canal de bênção na vida das pessoas. E a gente só consegue ser canal de bênçãos na vida das pessoas se a nossa intenção, a intenção daquilo que a gente faz, daquilo que a gente busca, está alinhado com o próprio querer do Senhor. E aí você fala assim, mas que querer é esse? Olha só, a sabedoria que vem do alto, o querer do alto, né, a sinalização do alto de Deus é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É fácil? Não, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas é possível. De mãos dadas com Deus, ungidos pelo Espírito Santo, é possível. E a boa notícia é que no começo aqui do texto de Tiago, fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aonde eu estava hoje? Eu estava na onda do mar. Eu estava ali, ó, com os pés paradinhos. Eu nem coloquei o pé na água porque estava gelada demais. Mas eu estava ali. Eu não quero ser como uma onda do mar que vai e volta, não aprende, não muda. Sabe aquela pessoa que toda hora tá te pedindo desculpa pelos mesmos tropeços? Que a gente não seja esse tipo de pessoa. Que a gente aprenda e vá mudando. Mesmo que a mudança seja lenta, gradual, que a gente vá mudando, tendo sabedoria, para que a nossa sabedoria, né, transpareça, reverbere na sabedoria das pessoas ao nosso redor. Que a gente seja um canal de bênção na vida das pessoas, um canal de sabedoria, um canal de misericórdia, um canal pacificador. E que a inveja, a comparação não tenha lugar no nosso coração. Que a gente vá aprendendo que aquilo que é seu, é seu. Deus desenhou pra gente uma vida, para cada um de nós uma vida. Não adianta, para que eu vou olhar para a vida do vizinho, se é a minha vida que Deus desenhou. E aí o texto que fala lá em Salmos, fala, quando eu aprendo a falar, né, os Salmos, cadê? Agora eu vou achar aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias. Não é os dias dos outros. Eu não tenho que contar os dias dos outros. Olha que lindo isso. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então começa a olhar, se você está olhando demais para a vida do outro, tentando controlar, tentando entender, tá comentando demais na vida do outro, tá faltando talvez um tempinho a mais para você olhar de forma silenciosa, introspectiva para a sua própria vida. Quem fala demais dos outros está perdendo a oportunidade de parar e olhar para a própria vida.
para aquele momento ali que você vira e fala assim, peraí, tem coisa ruim dentro do meu coração. Semana passada eu falei, tem horas que a gente precisa se visitar. O que está precisando ser visitado aí dentro? O que está precisando ser ungido dentro do seu coração? O que está precisando realmente trazer um renovo, um refrigério? Será que tudo aquilo que você tem feito até hoje tem te trazido um preenchimento? Ou esse vazio está cada vez mais fundo, que nada preenche? Você pode ganhar na Mega Sena, que a sua vida não vai estar preenchida. Você pode ganhar, não vai estar preenchida. Mas não deixe de olhar, como fala o texto aqui de Tiago, não negue. Se você viu uma sombra dentro do seu coração, seja inveja, amargura, seja o que for, saiba que isso não agrada o Senhor. Primeiro, que não é do Senhor. Segundo, não nega aquilo que está ali. Porque é quando a gente olha para a sombra, é que a gente possibilita que haja luz nessa sombra. Não tem como haver visão. A nossa visão, ela não acontece na escuridão. Só pensar, apaga todas as luzes. Se eu apagar tudo aqui, vocês não me enxergam. A gente só enxerga aquilo que a gente coloca luz. Então, não seja essa pessoa negligente de, olhar só para aquilo que está nos outros e deixar uma oportunidade grandiosa de olhar para aquilo que está dentro de você, que Deus pode fazer. Você fala assim, mas eu não sou uma pessoa sábia. Peça a Deus com sabedoria e fé, sem duvidar. Ele vai nos dando doses maravilhosas de sabedoria. E tudo depende da nossa busca. Uma metáfora só para terminar. Eu estava ali hoje, pensando, refletindo, estava com a minha Bíblia na praia e fala assim, nossa, mas na praia, Ana, que é isso? Que fanatismo? Não é fanatismo, é conexão, é propósito, é submissão. Ele me pediu para estar aqui. O Senhor falou, você vai falar para as pessoas, ok, eu estou aqui de muito bom coração, então eu vou estar aqui, em submissão. Tô falando isso para falar que, nossa, Ana, isso... Não é. Mas eu estava ali, olhando a natureza, refletindo na palavra, vendo, a minha Bíblia passar para a página certa, para o versículo que estava alinhado e tudo mais. Ou seja, minha busca, minha percepção estava de forma introspectiva e intencionada para a resposta. Da mesma forma, o meu filho estava desde ontem encantado, porque aqui a gente está em Balneário Camboriú. Tem muita concha. E criança é doida com concha, A gente já fica doido. E aí eles estavam toda hora. Então o João Pedro, ele tá andando, olhando para onde? Para baixo. Ele tá olhando direcionado para aquilo que ele quer achar. Ou seja, conchas maravilhosas. E hoje, olhando para baixo, ao ir à minha direção, exatamente nesse momento que eu estava procurando, ele olhou entre as pedras e ele achou, de uma forma assim, que eu não sei como é que ele enxergou, uma concha dessas assim, super diferentes, ela parece um cone, assim, concha de filme, sabe? Aquelas conchas de ilustração, uma concha dessa. Mas por que ele encontrou? Porque a busca dele, a intenção do coração dele estava voltado para isso. Estava voltado, ele estava direcionado, a busca dele, o olhar dele estava direcionado para encontrar. Se ele tivesse distraído, se ele tivesse focado nas árvores, na natureza ou na onda, ele não teria encontrado. Aonde está o seu foco e a sua intenção? Para onde tem sido direcionado a luz que vem de Jesus por meio da sua vida? Será que você está tampando ela ou você está se abrindo para se edificar, para se alimentar, para se renovar por meio da palavra do Senhor? O Senhor pode nos falar de muitas maneiras, seja aqui por uma live, literalmente falando da palavra do Senhor, seja por meio da natureza, de uma metáfora, de um acontecimento. A sabedoria começa na nossa busca e é edificada em cima da humildade. Humildade, uma palavra assim especial para o nosso caminho, para a nossa caminhada na fé. E é em cima dessa palavra que eu finalizo a live de hoje, para que a gente faça uma oração, pedindo a Deus que nos revele quais são esses caminhos sombrios dentro de nós, que estão tapando a humildade, nos impedindo de receber a bênção do Senhor. Que o Senhor possa vir fazer um refrigério na nossa alma, no nosso pensamento, nas nossas emoções. Amém?
Que Deus abençoe cada um de nós. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, colocar em intenção tudo aquilo que está dentro do seu coração, que as pessoas talvez ao seu lado, que moram com você, não têm ideia do que está passando. Eu conheço muitas pessoas que vivem ao lado de outras pessoas dia a dia, mas que não, que essas pessoas não têm ideia daquilo que passa no coração. Mas a boa notícia é que existe um Deus maravilhoso que conhece o seu coração, que mesmo quando você não fala, Ele está te olhando, Ele está cuidando de você, mas Ele está esperando também que você levante, que você erga os seus olhos para a direção certa, buscando a luz de Jesus para a sua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos pela sua bondade, Pai. Nós lhe agradecemos por esse vento que soprou na minha Bíblia e trouxe luz para a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos orientar o nosso olhar, a nossa caminhada, Pai. Que o Senhor visite os nossos corações olhando a intenção de todos os nossos projetos, de todas as nossas escolhas, de todo o nosso caminhar, Pai. Muitas vezes a gente erra, mas não é por má vontade, não é por má intenção, é simplesmente porque a gente está desfocado, a gente está distraído, a gente está olhando para a direção errada, Pai. Nos ajude a regular a nossa visão, Pai, para que a gente tenha mais clareza do nosso caminhar, para que a gente tenha mais clareza das consequências dos nossos atos, mais controle, mais domínio pessoal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe a família e os lares de cada um de nós, Pai. Que a unção do Espírito Santo entre pela nossa casa e ali faça morada, Pai. Abençoe todos os nossos caminhos, os nossos projetos, abençoe o nosso trabalho, Pai. Que o Senhor possa fazer um refrigério na nossa alma, um refrigério na nossa vida, na nossa perspectiva e percepção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todas as pessoas que hoje conseguiram identificar sombras dentro de si, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor pode fazer o renovo, a transformação que o Senhor deseja, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti como um vaso de barro nas mãos do grande oleiro, Pai. Faça de nós a Tua obra, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão doentes, precisando de um renovo, de um acalento, Pai. Um acalento na alma, no corpo, no espírito, Pai. Traga agora um descanso para todas as pessoas que estão cansadas, Pai. Nós sabemos que muitas vezes um olhar de comparação nos torna cada vez mais ansiosos, apreensivos, apressados. Que o Senhor venha regular, Pai, o nosso ritmo, a nossa caminhada, o nosso destino, a nossa rota, Pai. Nos use conforme a sua vontade, Pai, seja para nós como um grande GPS, um GPS que nos dá a direção, nos dá a rota, nos avisa, Pai, nos avisa de percalços no meio do caminho, de mudanças de rota que são necessárias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entregamos a Ti agora todas as nossas aflições, todo o nosso sentimento, tudo aquilo que está no nosso coração, Pai. O Senhor conhece aquilo que está no nosso coração. Talvez as pessoas ao nosso lado não conheçam, mas o Senhor sabe as nossas batalhas, batalhas internas, batalhas de pensamento, de emoções, Pai. Venha agora, Pai, trazer um renovo na nossa vida. Nós pedimos isso clamando e acreditando que isso é possível com a nossa fé, Pai. Nós temos fé em Ti, fé em Jesus, nós temos Ele como nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador, Pai. Jesus morreu por nós e nós cremos no renovo dEle na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que Deus abençoe essa semana, abençoe sua caminhada, que Ele traga um renovo. Eu espero de coração que essa palavra tenha semeado aí dentro do seu coração um renovo mesmo e que isso cresça. Se você tiver oportunidade, depois pega,
lê o livro de Tiago, eu tenho certeza que vai te trazer muitas respostas. O livro de Tiago é um livro gostoso de ler, um livro fácil. Muita gente fala, ler a Bíblia é difícil. O livro de Tiago não é um livro difícil. É um livro que a linguagem dele é boa. Se você tiver, uma versão como existem várias versões da Bíblia, versão de Nova Linguagem Internacional, NVI, depois você dá um Google aí, numa versão fácil de entendimento. É um livro que traz muita resposta pra gente, muito direcionamento. E eu tenho certeza que Deus está cuidando daquilo que você coloca nas mãos dele. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que ele está cuidando. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que a gente possa ter essa clareza, de contar os dias. Assim como ontem foi meu aniversário, que eu também tenha clareza de contar os dias, que nós todos tenhamos, de aproveitar dia a dia a graça que Deus nos dá. Nós não sabemos quantos dias nós vamos viver, mas que a gente viva em harmonia, em sintonia com Deus em todos os dias da nossa vida. Amém? Um beijo grande e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até mais. Amém.